Tem um texto na palavra de Deus, não dá para dizer que é o meu preferido, porque aí diria assim, e os outros? Os outros são meus preferidos também, então já não dá para dizer. Mas lá em João capítulo 21, é um texto que me chama a atenção. Evangelho de João, capítulo 21. Conhecendo um pouco o contexto, nós sabemos que João 21 já fala do tempo depois que Jesus ressuscitou, e ainda era o tempo antes dele ir ao céu, e era um tempo, eu imagino que para os discípulos, um tempo assim extremamente incerto, inseguro, porque os discípulos estavam acostumados por 3 anos a fazerem tudo aquilo que Jesus mandava fazer. Qualquer coisa que eles tinham que fazer, Jesus estava à frente deles. Fisicamente ali, qualquer questão, Jesus dizia, olha, é necessário que a gente vá para a Galileia e vamos passar pela Samaria. Por mais que eles não entendessem o que Jesus queria naquele momento, mas ok, Jesus estava à frente, estava tranquilo, então eles caminhavam. Mas chega um momento onde que Jesus não está mais o tempo todo com eles. Chega um momento que Jesus não está mais assim, falando o que é para fazer a cada momento. E esse texto, ele fala justamente de uma situação como essa. João, capítulo 21, a partir do versículo 1 mesmo. Depois disto, Jesus se manifestou novamente aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros 2 discípulos. Disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe eles, nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Cedo de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Então Jesus lhes disse, filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Disse-lhes ele, lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na então e já não podiam tirar a rede por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, pois se havia despido, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos seguiram no barco, puxando a rede cheia de peixe, pois não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. E disse-lhes Jesus, trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e semelhantemente o peixe. Era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ter ressurgido dentre os mortos. Eu fico imaginando esses discípulos naquele espaço de tempo, como eu falei antes, naquele tempo onde que eles não sabiam mais o que eram para fazer, para onde que iam, o que iam fazer. Lá no começo, lá bem no início, quando Jesus passou ali pela empresa deles e disse, larga tudo e sejam meus seguidores. Eles largaram tudo, largaram todo o seu trabalho. Como foi isso? Queridos, eu não sei, de alguma forma, talvez deixaram lá, passaram para os empregados lá, ou fazer alguma coisa, mas deixaram tudo e começaram a seguir Jesus.
E a partir daquele momento, o sentido da vida deles, o significado da vida deles estava em seguir a Jesus naqueles lugares onde que Jesus ia. Eles aprenderam uma série de coisas, eles aprenderam como curar, com certeza não receitinhas, porque Jesus nunca permitiu receitinhas. Eles aprenderam que nem sempre expulsar um demônio é algo assim tão simples, ou talvez tão dentro de uma caixinha. Eles aprenderam que de vez em quando não tinha a comida ali na hora, e aí Jesus resolveu alimentar 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Eles aprenderam que a dependência de Deus, eles aprenderam que como orar, eles aprenderam uma série de coisas com o Senhor Jesus. Mas e agora? Eles sabiam como acontecia, sabiam como é que era a coisa não dá para dizer na teoria, porque Jesus só ensinava na prática. Mas eles ainda não tinham assim colocado a mão na massa. Eles sempre ainda dependiam. E aí nesse momento, quando eles não sabem mais o que fazer, quando eles não sabem mais para onde ir, Pedro provavelmente com um peso no coração pelos últimos fatos, no momento da crucificação, onde que ele chegou a negar o Senhor Jesus, aquilo ainda enrustido no coração dele. Ele diz, sabe de uma coisa? Jesus não está aí, Ele não nos falou o que éramos para fazer, então eu vou fazer aquilo que eu sei fazer. Eu vou apelar para aquilo que eu sei fazer. E ele simplesmente vai pescar. Ele volta lá para o seu barco, põe o barco no mar, ajeita as coisas, e diz a palavra que eles passam a noite ali e não pegam nada. Será que desaprenderam a pescar? Meus amigos aqui pescadores, a gente consegue desaprender a pescar? Eu acho que quem algum dia aprendeu e sabe como é que a coisa é, mesmo que depois de um bom tempo, sabe como é que fazer. Aliás, eles algumas vezes ainda tiveram que trabalhar nisso. Então, eu acho que não desaprenderam a pescar. Será que eles não sabiam a mais aonde que podiam pescar? Provavelmente esqueceram o celular, ou o satélite não estava conectado e não tinha visão de cima e não tinha os detalhes, então não conseguiram. Sabe, queridos, muitas vezes acontece isso conosco. A gente ouve a palavra, a gente ouve ministrações, a gente escuta a mensagem no domingo, a gente faz a devocional, a gente está ali no dia a dia aprendendo as coisas de Deus. E parece que por um tempo as coisas funcionam, vai tudo bonitinho, tudo ajeitado, e a gente vê, e a gente vai acontecendo, e de repente parece que as coisas param, parece que as coisas não acontecem, parece que alguma coisa não vai. E aí? O que fazer? Quando parece, e queridos, como eu falei na outra vez, como parece que Deus esqueceu de mim. E isso é uma heresia falar, porque Deus não esquece de nós. Mas que dá a impressão, dá de vez em quando. Parece que as coisas não... Parece que nada funciona, parece que tudo que você tenta está enrustido e tal. Aí você assim, eu vou fazer... Deus, como é que eu é para fazer? Deus não fala. O que eu é para fazer? Deus não fala. Aí você assim, bom Deus, já que você não falou, então eu vou fazer aquilo que eu sei fazer. Já que o Senhor não falou, então eu faço do meu jeito. Só que interessante é que os discípulos não eram mais os mesmos daqueles dos 3 anos atrás. Fisicamente talvez sim, quer dizer, cresceram 3 anos. Mas eles tinham tido uma experiência tremenda de 3 anos com o Senhor Jesus.
Tinham feito a escola bíblica diretamente na fonte. Eles não eram mais aqueles meros pescadores, e agora não estou desfazendo dos pescadores, mas não era mais a exclusiva ação deles, não era mais isso. Eles eram algo mais, eles tinham algo mais, Jesus já tinha ensinado algo mais, mas faltava. E eles vão buscar aquilo que eles sabiam fazer. Quantas vezes você na hora de buscar, ou talvez até pela falta de busca, talvez pela falta de se empenhar nessa de se trancar no quarto e buscar em Deus, na falta de realmente orar. E quantas vezes você não simplesmente apelou para aquilo que você sabe fazer? E o resultado dessa vez dos pescadores foi que eles não conseguiram pegar nada. Eles não pescaram nada. E Jesus aparece, que até aquele momento Jesus estava em algum outro lugar, e Jesus aparece de manhã cedinho, e ainda pergunta para eles: escuta, vocês têm algo para mim? E os discípulos dizem: não, nós não temos. Aliás, os discípulos estão tão frustrados na sua tarefa ali, no seu trabalho que não deu certo, que eles não chegam nem a reconhecer o Senhor Jesus. E aí se pode dizer, sim, mas eles estão lá no meio do mar e aqui não, eles estão a mais ou menos 90 metros da borda, ali da terra firme onde que Jesus estava. Eles estão numa proximidade tanta que Jesus gritou e eles ouviram. Eles ouvem o Jesus, mas não reconhecem. Será que Jesus estava desfigurado? Será que Jesus estava tão estranho que eles não puderam reconhecê-lo? Ou será que naquele afã de fazer as coisas do jeito deles, na frustração deles, eles simplesmente não reconheceram a Jesus, porque eles nem estavam contando mais com Jesus? Não sei se já aconteceu isso com você, mas de repente você dar de cara com alguma pessoa e não reconhecê-la, às vezes, simplesmente pelo fato de você não estar contando em encontrá-las. Sempre dou um exemplo essa minha irmã nem se lembra mais disso. Há muito tempo atrás, uma vez estava ela e, não sei se não era com a Silvia, que elas estavam andando em plena Rua 15, não sei o que vocês estavam fazendo lá. E eu estava vindo, acho que da faculdade. Olha que isso faz tempo, hein? Barbaridade. E passei assim, quase raspando nela. Você acha que ela olhou para mim? Você acha que ela disse oi? Ela simplesmente seguiu adiante. E naquela que eu estava correndo, provavelmente também estava atrasado, acabei não parando. Nós não tínhamos brigado aquele dia. Naquele dia, não. Eu só lembro. Ela não estava de mal comigo, nem eu com dela. Nós estávamos bem, só que ela não me reconheceu. Porque eu estava de máscaras? Não, porque ela não estava contando em me ver aquele dia. Me aconteceu esses dias. Veio uma pessoa aqui da igreja, lá em casa, à noite. Eu recebi a pessoa, mas fiquei assim. Sabe aquele negócio de você não estar contando? Depois, aos poucos, foi caindo, quer dizer, foi descontando a unidade, ou sei lá, foi fazendo a conexão que era necessária, e aí eu reconheci. Por que os discípulos não reconhecem Jesus? Porque eles simplesmente não estavam contando com a intervenção de Jesus naquele momento. E quantas vezes nós estamos tão enfronhados com aquilo que nós estamos fazendo, nós estamos tão ocupados em dar conta daquilo que nós temos que fazer, que nós esquecemos até que Jesus quer nos capacitar para aquilo. Aliás, talvez nem para aquilo, porque talvez nós nem deveríamos estar fazendo aquilo que estamos, porque aquilo foi uma escolha que fizemos porque não vimos o Senhor Jesus. Quantas vezes, queridos, nós andamos e fazemos as coisas e acontece algo do nosso lado e nós não percebemos que é Deus querendo dar um toque na nossa vida.
Quantas vezes nós não recebemos algo e não conseguimos dizer obrigado, Senhor, porque não percebemos que foi Ele? Quantas vezes não acontece algo de ruim para nós e nós simplesmente partimos para a reclamação ao invés de reconhecer que houve um livramento naquele momento? Quantas vezes nós esquecemos de olhar para Jesus? Interessante que nesse mesmo mar, nesse mesmo lago, nesse mesmo espaço úmido do mar de Tiberíades, ou mar da Galileia, como também é conhecido, os discípulos já tiveram uma experiência como essa, de não reconhecer o Senhor Jesus. Tudo bem que Jesus estava andando sobre o mar, eles estavam no meio do mar tentando remar e tentando ir contra o vento que era contrário, e eles não estavam dando conta e estavam remando, estavam tão apavorados ali que quando chega Jesus eles acham que é um fantasma e não o Senhor Jesus. E de novo, Jesus estava tão perto que eles podiam conversar com ele. Queridos, nos chama a atenção de que muitas vezes nós estamos tão ocupados conosco mesmo, com aquilo que vai nos acontecer, com aquilo que vai estabelecer, que nós não contamos com a intervenção de Jesus na nossa vida. E qual é o resultado? O resultado muitas vezes é frustração. É não darmos conta. Muitas vezes é um cansaço pelo fato de nós estarmos fazendo algo que não vai dar um resultado legal. É aquela coisa meio forçada, aquela coisa meio... Mas é interessante que Jesus é um cara muito curado. Jesus não fica magoado, não fica chateado, não fica assim todo melindroso. Oh, vocês não me reconheceram. Oh, vocês não estão... Jesus não está nem aí para isso. Ele vai lá e vai ministrar a vida desses discípulos. Ele diz assim: escuta, vocês têm algo para mim? Parece assim uma pergunta retórica, porque a essas alturas Jesus já sabia da situação deles. Eles, não. Jesus disse: tá bom, então faz o seguinte, joga a rede de novo. Os caras podiam dizer assim: o que é isso? Passamos a noite toda aqui pescando e não tiramos nada e agora vamos pegar? Eu não sei o que levou eles a obedecerem essa palavra. Mas eles fizeram. Talvez do tipo assim: não pegamos nada até agora? Lavar a rede mais uma vez? Vamos nessa. Queridos, não sei se tinha fé ali, não tinha, porque não tinha nem reconhecido que era o Senhor Jesus. E aí o que acontece? Jesus simplesmente diz: joguem. Eles jogam, e o que? Eles enchem a rede de peixes. Eu acho que os peixes pularam para dentro da rede. Assim. Não precisaram fazer muita coisa. E aí eles vão, estabelecem, buscam, e nessas alturas, quando a coisa acontece, quando eles veem aqueles peixes, um dos discípulos chega para Pedro e diz: ô Pedrão, é o Senhor que está ali, é Jesus. E Pedro, que era daquele cara que era extremamente impulsivo, ele agia primeiro e se desse tempo pensava depois, ele cinge, coloca a túnica, diz a palavra que ele estava despido, provavelmente ele estava só com o calção que eles usavam. Não sei por que ele põe a túnica, porque aí fica bem mais fácil de nadar, né, com aquela túnica toda. Né? Mas você veio andando, você veio correndo, você veio nadando, de alguma forma ele veio correndo para Jesus. A essas alturas, Pedro percebe que Deus não desiste de nós, apesar de nós às vezes pisarmos na bola, apesar de nós às vezes acharmos que Ele não está conosco. Jesus não desiste de nós. Pedro tinha tudo para ficar longe de Jesus, Pedro tinha tudo para se esconder de Jesus, Pedro tinha tudo mas ele vai ao encontro de Jesus. Quando ele chega lá,
parece até brincadeira de Jesus, mas quando eles chegam lá, Jesus já está com a churrasqueirinha, provavelmente uma churrasqueirinha de pilha preparada ali, naquela época uma pilha de pedras, fogo no meio, foguinho, uma brasa, peixe e pão. Daí ele só chega para Pedro e diz assim: escuta, Pedro, vai lá no barco e pega mais alguns peixes lá e vamos fazer uma ceia aqui. E a gente sabe que para o povo hebreu naquela época, uma ceia, comer um com o outro, não significava apenas o fato de estar lá comendo um com o outro. Quando você comia com alguém, era porque você tinha comunhão com esse alguém. É que você se relacionava de uma forma especial com esse alguém. Era que você tinha interesse em estar com aquela pessoa. Não era apenas algo formal, vem comer aí que você está com fome, não. Era, eu quero estar com você por esse tempo. Vamos ter esse tempo juntos agora. Mas espera aí, Pedro não tinha nem pedido perdão, não tinha nem se arrependido, não tinha arrependido sim, mas não tinha falado isso para Jesus ainda, Jesus não estava preocupado com isso naquele momento. Jesus, a primeira coisa que ele faz é, venham para cá, vamos ter esse tempo juntos, vamos aproveitar esse tempo, vamos conversar, vamos ter esse tempo juntos de novo, vamos tomar um café da manhã assim reforçado. Mostra que Jesus, ele não está preocupado com essa questão de se nós acertamos ou não acertamos, se nós fizemos... Não, Jesus chama eles para cá e diz, ok, agora daqui para frente eu vou falar com você novamente. Eu estou aqui. Aliás, tem uma série de situações onde que Jesus demonstra que Ele não desiste de nós. Alguns dias atrás, havia uns discípulos que estavam procurando Jesus num lugar onde que Ele não estava mais, no sepulcro. Havia uma mulher que estava procurando Jesus no jardim do sepulcro, porque achava que Jesus estava morto ali naquele lugar e queria achar esse Jesus. Mas Jesus não estava mais lá. Jesus deu uma bronca, desistiu dela? Não, Jesus veio ao encontro dela. Jesus foi lá e conversar com ela. Jesus apareceu àqueles que tinham uma expectativa errada, aos discípulos de Emaús. Disseram assim, puxa, nós pensávamos que ele seria o grande libertador de Israel, no sentido físico de ser um novo herói ali. Jesus diz assim, mas não foi para isso que esse Jesus veio. E depois eles descobrem que eles estavam falando com o próprio Jesus. Jesus vem aqui aos discípulos, que eles não sabiam o que fazer, não sabiam mais aonde atuar, e Jesus vem ao encontro deles. Ou seja, Jesus não desiste. Jesus não larga, Jesus não abandona, não há essa questão de Ele fechar os olhos para nós, de dar as costas para nós. Jesus está aí sempre. Não interessa, é difícil falar assim, talvez independente seja melhor, independente do que aconteça conosco, Jesus não abre mão de nós. Independente de nós entendermos ou não, Jesus não abre mão de nós. Esse é nosso Jesus. Esse é o nosso Senhor. Esse é aquele que deu a sua vida por nós. Então, queridos, olhando por esse aspecto, quando você não souber mais o que fazer, quando você não souber mais para onde ir, para que lado ir, não tente resolver a questão na sua própria força. Não tente resolver a questão na sua sabedoria, na sua inteligência. A Bíblia diz, não se estribes no teu conhecimento.
Não se apoie, não dependa meramente do seu conhecimento. O seu conhecimento é importante? Sim. A sua experiência é importante? Sim. O que você aprende no dia a dia é importante? Sim. Mas submeta tudo isso, em primeiro lugar, à vontade de Deus. Se Ele ainda não te respondeu, insista, busque. Ele não vai, às vezes ele não vai deixar você na mão. Ele não vai, ele não está na essência dele abandonar você. Aliás, há uma promessa dele: eis que estarei convosco hoje e amanhã. Depois da manhã você se vira. Não. Eis que estou convosco. Sabe o dia de nunca? É 3 dias depois. Ele está com você sempre. Em todos os momentos. Às vezes Ele deixa certas situações acontecerem para você perceber que você está nas mãos dEle. E é isso, é essa segurança nós temos que ter. Nesse momento, busca. E mesmo que em algum momento eu escorregue, eu me desvie, Jesus não vai vir com o dedo dizendo assim: viu? Eu sabia. Não, Ele vai vir e dizer assim: vem tomar café comigo, vamos bater um papo, vamos conversar de novo, vamos ajustar o caminho. Pode ser que Ele use para isso pessoas, como eu falei na última mensagem, pode ser que Ele use isso de situações, mas Ele vai pegar, Ele vai dizer: venha. Podia falar ainda um monte sobre a continuidade desse texto, quando Jesus, depois de mostrar isso, depois de mostrar esse interesse, dizer: eu não desisto de vocês, venham, fiquem comigo. Depois disso que Jesus vai tratar de Pedro, vai tratar da sua ferida, faz um veredas com Pedro ali, naquele momento. Ele toma conta disso. Mas antes de dizer assim: Pedrão, você, né? Não, ele diz: vem, fica comigo. Esse é o nosso Jesus. Quando eu penso nisso, eu vejo como Ele é tremendo, como é gostoso, como é bom sabermos que esse Jesus, que esse Senhor, Ele está cuidando de nós. E Ele não vai abrir mão de você. Tenha certeza disso. Você concorda com isso? Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé. Gostaria de convidar a equipe de louvor aqui à frente. Eu gostaria de fazer inicialmente um convite. Talvez para você que ainda não conheça esse Jesus dessa forma, de conhecer esse Jesus que quer estar com você a cada momento, em cada situação, que quer ser o Senhor da sua vida, o seu Salvador. Se você ainda não conhece Ele, ou se você ainda não entregou a sua vida a Ele, hoje é essa oportunidade. Esse é o primeiro convite que eu gostaria de fazer. Nós vamos fazer uma oração, você pode repeti-la, e se esse for o desejo do seu coração, nós queremos orar por você, queremos consolidar essa sua decisão. Então, convido a todos a orarem da seguinte forma, dizendo assim: querido Jesus, muito obrigado que o Senhor nos ama. Muito obrigado, Senhor Jesus, que o Senhor se importa comigo. E hoje eu reconheço que o Senhor se interessa pela minha vida, e muito mais do que só interessar, o Senhor se entregou por mim. Eu reconheço hoje que o Senhor Jesus é Filho de Deus Pai, que veio a esse mundo em carne
morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Hoje está sentado à direita de Deus Pai. Eu te agradeço, Senhor Jesus, que o Senhor morreu no meu lugar. E baseado nisso, eu peço perdão dos meus pecados. E quero te reconhecer como meu Senhor. Toma conta da minha vida. Muito obrigado. Amém.